Bem, pessoal, tudo bem? Então, a gente, nesses dias tem falado bastante de cada aspecto e de cada parte de uma arquitetura de Big Data. Mas, na verdade, quando a gente vai para uma consultoria ou quando a gente está no ambiente, no cliente, as coisas são bem, às vezes, diferentes do que a gente vê no mundo da arquitetura, né? Como a capa ou lambda, enfim. Por quê? Porque, na verdade, não é só sobre os dados, mas é sim sobre todas as soluções que compõem todo esse ecossistema. Então, na verdade, o que você precisa entender é que, na verdade, não é só sobre a tecnologia, mas é sim onde ela se encaixa. Então, por causa disso, eu estou trazendo algo que a gente usa muito lá fora. Uma arquitetura compreensiva que vai te dar uma visão 360 de um fluxo de dados. Tá? E aí você vai conseguir ver cada pedaço dela. E a gente vai discutir hoje, a gente vai ver a arquitetura como um todo, a gente vai falar um pouco da arquitetura, mas nos próximos dias a gente vai falar de cada pedacinho dela. Quais são os pontos positivos, quais são os cuidados que você tem que ter e principalmente quais são os pontos de atenção que você tem que olhar na hora que você está construindo uma arquitetura de Big Data. Tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo que eu estou fazendo com bastante carinho, porque resume muito dos anos de trabalho que eu tenho trabalhado com Big Data, então estou tentando mastigar para vocês o máximo possível para fazer com que você tenha um sucesso no seu projeto. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu vou chamar essa arquitetura de Layered Big Data Architecture. Por quê? É uma arquitetura dividida em camadas. E aí você vai entender por que é interessante essa parte de camadas. Tá? Primeira camada, Data Ingestion. Tá? Então, olha só que interessante. Se a gente parar para pensar um pouco, não só na tecnologia, mas a gente começa a olhar no espectro como um todo, se você tem uma camada, logo você pode planejar e arquitetar pensando numa camada. Isso quer dizer que você tem a possibilidade de adicionar novos recursos, de remover recursos, de trocá-los. Isso é interessante, porque isso faz com que certos outros pedaços do seu pipeline não sejam afetados dependendo de como você desenha. Tá? Trazendo essa visão para dentro do Azure, quais são as possíveis entradas de dados que a gente tem num pipeline de dados? Possíveis, tá? Eu não estou falando que essa aqui somente aceita essas entradas, mas normalmente é isso que a gente vai ver em cenários de Big Data. Tá? Então a gente tem o Data Factory, que a gente já viu que é um cara que ingere dados, muito legal, que tem vários connectors. A gente viu o Event Hubs, que recebe dados em real time, em near real time. A gente viu o HD Insight, a gente falou sobre ele. Aqui eu estou falando da parte Kafka, dentro do HD Insight, e o Blob Storage. Então, o Blob Storage ele possui APIs onde a sua aplicação ou o seu serviço ele pode gravar arquivos dentro desse cara. Então, quando a gente pensa nessa camada, a gente tem esses serviços normalmente que fazem isso. Lembrando que cada pedaço que eu vou explicar aqui, ele tem um motivo por quê. Tá? Isso aqui não é um trabalho de poucas horas, é um trabalho de muitas horas e existe um motivo por que isso foi modelado dessa forma. Tá? Beleza, depois que a gente ingere os dados e vai garantir que essa camada consegue pegar as informações, a gente geralmente tem essas informações armazenadas dentro de um data lake. E aí no Azure a gente estudou que existem lakes, né? Que existe um conceito de lake e que existem ferramentas que trazem isso. O Azure Blob Storage, junto com a feature do Azure Data Lake Gen 2, é o melhor do mundo para que você possa ingerir esses dados em batching para dentro do seu sistema. Podem tanto vir do Data Factory, por exemplo, podem vir de qualquer sistema desse e são colocados lá dentro. Né? Depois que esses dados residem lá dentro, uma das características muito importantes que eu falei é a exploração do dado. Tá? Que hoje a gente não se vê muito clientes que construíram arquiteturas há alguns anos atrás. Hoje elas sofrem porque não possuem um processo de data exploration bem definido, para que os seus analistas de dados e seus cientistas de dados possam realmente navegar em águas tranquilas dentro do seu lake. Uma vez que você explorou esse dado, que você sabe exatamente o que você vai usar, aí sim você vai processar essas informações. E olha só que legal, eu tenho duas setas. Por quê? A seta de cima me diz que eu posso simplesmente sair da ingestão do dado em real time, por exemplo, ou near real time, e plugar direto com a minha camada de data processing. Ou, depois que eu tenho esse dado no data lake, eu exploro esse dado, eu sim estou pronto para realmente criar um ETL, um ELT, ou um processo simples de transformação. Então aqui a gente tem o Data Factory, tem uma feature dentro do Data Factory chamado Data Flow, que na verdade por debaixo das panos é o Apache Spark, que faz com que você escreva
né? Na verdade, ele te dá toda a parte gráfica, como se fosse um Integration Services mais at scale, tá? E te traz esse benefício de você não precisar criar as transformações. Se você tem a sua mão em desenvolvimento e você quer construir processos que realmente sejam autoaproveitáveis, que estejam dentro do Spark e que te possibilitem outras camadas de integrações, o Databricks é o cara que a gente viu. A gente também tem o Stream Analytics, que puxa dados tanto de um storage, que puxa os dados do Event Hubs, e que sim pode processar esses dados utilizando SQL, ou Azure Functions, se você é um desenvolvedor, você também tem várias fontes onde você pode aproveitar esse processamento utilizando Function as a Services, ou o mais conhecido como FAS. Então, ingeri os dados, eu explorei isso no storage, e eu vou processar eles em batch ou em near real time, e aí sim eu vou servir esses dados. Lembrando que tem duas partes muito importantes na parte de servir dados. Eu posso servir tanto do Data Exploration, ou seja, eu posso ter uma exploração que me resulta numa análise interessante e eu posso plugar isso na camada de serving, ou eu tenho realmente um processo um pouco mais deep, que leva várias regras de negócio, que inclui vários processos, que eu posso simplesmente colocar na minha camada de serving. E o Azure tem vários serving layers, né? Várias opções. Então, você pode colocar isso no HD Insight, no Hive, você pode colocar isso no Interactive Query, você pode colocar essas opções no Cosmos DB, você pode colocar isso no Synapse Analytics, você pode realmente utilizar o Synapse Analytics junto com Análise Services. Pessoal, vai depender do seu case. E claro, depois que essas informações elas seguiram esse fluxo, eu visualizo essa informação. E aí, o mais famoso quando a gente está utilizando o Azure é, de fato, o Power BI. Ele traz várias features, Direct Query, ele traz várias coisas interessantes para se trabalhar com essa arquitetura. Bem, mas it seems that there's something missing here, right? Então, parece que tem alguma coisa que está faltando aqui. Parece muito legal, mas está faltando algumas coisas. E é o que a gente chama de shared resources. Então, o que é interessante que pode ser compartilhado em todas essas camadas, ou na maioria delas, tá? Por isso que a gente chama de recursos que são compartilhados no pipeline inteiro. Em muitos casos, você vai querer um catálogo de dados. Então, esse catálogo de dados vai fazer com que você possa olhar toda essa sua arquitetura e entender o seu dado, principalmente o dado que reside dentro do seu data lake. Um outro ponto é, eu tenho que ter bancos de dados para me suportar. Eu posso ter o meu banco de dados na ingestão, por que não? Eu posso ter um banco de dados gravando dentro de um banco de dados no Azure, isso pode acontecer. Ou eu posso, por exemplo, utilizar a minha camada de Serving Layer e ter um Azure SQL DB na minha camada de Serving Layer. Luan, isso é comum acontecer? Sim, depende do volume de dados, depende da familiaridade que você tem com a ferramenta, depende do background do seu time, depende da visão da sua empresa naquele momento, tá? Ou eu posso utilizar o MySQL, ou eu posso utilizar o Postgres. Agora, eu também posso expandir isso para NoSQL. Então, eu posso, por exemplo, processar tudo dentro do Cosmos DB, por exemplo. Eu posso fazer o meu Cosmos DB ser um Data Lake. Sim, posso. Então, o que a gente tem que entender é que a arquitetura te traz uma visão 360 e que as ferramentas elas são usadas para tirar o melhor dependendo do seu ambiente. Não existe uma solução que se encaixe em todos os perfis. Mas sim existem as ferramentas, a quantidade de ferramentas que a gente está vendo, uma miríade de ferramentas que você vai colocar em cada pedaço desse aqui que vai fazer com que você realmente evolua no seu processo. Então, no NoSQL, por exemplo, o Cosmos DB ele pode estar no seu Data Storage, ele pode estar no Data Exploration, ele pode estar no Data Processing, ele pode estar no seu Data Serving, por exemplo. Isso quer dizer que eu vou utilizá-lo em todas as camadas? Depende. Você tem que analisar custo, tem que analisar a skill do seu time, você tem que analisar o quanto de entendimento que você tem sobre aquela ferramenta. Lembra que a tecnologia ela é só um meio para que você entregue uma solução. Tá? Então, você tem que se munir de ferramentas e entenderem que em cada uma delas onde ela se encaixa perfeitamente. Search, que a gente falou, né? Então, o Search eu também vejo ele em pontos específicos, não somente atachado ao Data Lake. Na maioria das vezes, sim, mas ele pode ser um serviço que é utilizado em todo o pipeline de dados, né? A gente tem a orquestração, então caso a gente queira orquestrar esse pipeline inteiro e ter uma ferramenta compreensiva em qual você possa ver tudo isso, o Data Factory é o cara dentro do Azure. E por fim, eu quero monitorar toda essa solução, né, utilizando o Azure Monitor, que utiliza o custo por debaixo dos panos, que é o Azure Data Explorer. Tá? Então, olha só que legal o que a gente viu nesses minutos. A gente viu, na verdade, que a gente vem trabalhando cada ferramenta, entendendo a posição e as características tecnológicas dela, para que a gente possa olhar uma arquitetura nesse nível e entender, olhando para ela, nossa, que legal. Então, eu tenho uma miríade
de plugins, eu tenho uma miríade de processos onde eu vou ter fontes de dados que vão ser colocadas nessa minha ingestão e elas podem seguir por aí. O legal é que você pode usar desenho assim ou parecido com isso para você montar a sua própria infraestrutura e a sua arquitetura de Big Data, tá? Galera, deixa o seu comentário, me fala o que você achou. A gente que teve essa ideia, por trabalhar em vários clientes, e isso faz muito sentido trabalhar em camadas do que trabalhar basicamente com as ferramentas. Isso dá um fôlego muito legal de tecnologia e faz com que a gente possa conversar com os clientes abertamente. Então, espero que vocês gostem. Deixe o seu comentário e, cara, a gente se vê na próxima. Nos próximos vídeos a gente vai quebrar cada um desses caras. Então, fica aí e até mais.